Eu vou começar falando um pouquinho, só para contar a história, uma história breve, uma pequena história, como Aristóteles gostava de falar, que toda observação começa com uma história. Então a gente vai começar então, com uma breve história de 5 minutinhos aqui, e eu vou contar sobre como que a gente veio fazer isso aqui, e depois eu vou passar a palavra para o Bill. Galera, já passou um formulário aí no chat. Qual que é a intenção desse formulário? Se ficar com muita gente, vai ficar muito difícil de ler objetivamente o chat. Então a gente vai usar o formulário para poder pegar as perguntas, eu vou escolher, eu vou selecionar as perguntas, e aí, se for o caso, eu chamo quem fez a pergunta para fazer a pergunta, se a pessoa quiser fazer, dar um pouco de contexto. Se não, eu faço a pergunta. Tudo bem? Tudo certo. Beleza. Deu 5h40 para começar. Então, qual que é a história? O que está por trás desse evento aqui? Eu e o Bill, a gente se conheceu colaborando para o Objetivismo Brasil, que é uma página que faz traduções e que é uma plataforma para conteúdo original sobre objetivismo. Aliás, eu queria até agradecer a pessoa que trouxe a gente junto, que está no chat aí. Obrigado, Matheus. Matheus, que é o coordenador do Brasil. E a ideia é o seguinte, eu tinha 18 anos, eu era ainda uma pessoa que estava começando a gostar de filosofia, daí eu estava saindo do curso de interdisciplinar em humanas, e eu fui parar nas mãos do Matheus. E o Matheus é um cara muito ocupado, trabalha pra caramba, basicamente é o Atlas do movimento objetivista brasileiro, assim. E ele tá precisando de ajuda na hora de editar texto. E eu, um analfabeto filosófico, não era um analfabeto gramatical. Então ele passou para mim para eu editar um texto que falava sobre positivismo e objetivismo. Esse foi o primeiro texto. Se eu não me engano, um dos primeiros textos que foi do Bill, assim, que foram no Objetivismo do Brasil. E eu tive a oportunidade de ler sobre positivismo pela primeira vez na mão do Bill Pedroso. Foi quem ensinou tudo que eu sei sobre positivismo, foi ele. E o mais engraçado é que foi talvez uma das colaborações que mais me deu comida para o pensamento. Assim. Eu saí de ler esse texto, de conversar com ele, de criticar o texto dele, querendo ler muito mais. Então, como uma primeira experiência, assim, para quem ainda não conhece muito sobre história da filosofia, para quem não conhece muito objetivismo, não tinha ninguém para eu escolher melhor do que o Bill Pedroso para dar esse negócio. Mas primeiro, para a gente dar uma palestra, para a gente querer fazer uma palestra, primeiro tem que ter a necessidade, tem que ter a vontade de alguém. E de quem foi a vontade? A vontade foi de um integrante do grupo de vocês, do grupo do USP Liberal, que mandou uma mensagem pro Objetivismo Brasil, cara, num tom meio questionador. Você viu? Eu achei o tom um pouco revoltado, sabe? Aquele tom, tipo assim, ele basicamente bateu a mão na mesa e falou assim, por que o objetivismo não é popular no Brasil? Fez essa pergunta. E assim, eu tive que parar, pensar em como responder isso de uma maneira delicada, né? A gente não pode xingar todo mundo que trabalha para o objetivismo, tem muita gente boa que trabalha com objetivismo no Brasil, mas que ele não é hegemônico, não é isso é verdade. E a minha resposta foi simples e breve. Não tem gente, não é popular no Brasil, porque não tem gente que nem você pedindo para a gente fazer palestra. No final da nossa conversa, ele pediu material para trazer para o grupo de vocês, e eu falei, não, vamos fazer uma exposição, vamos fazer uma palestrinha legal, vamos fazer um evento. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar com a Ive na hora da construção do evento. A gente conversou bastante, ela me deu ideias boas. Eu mandei 3 eventos diferentes, ela escolheu o que eu diria que era o que mais satisfazia vocês e tal. E aí eu cheguei na conclusão de que focar o objetivismo na política seria o melhor jeito de conversar com vocês sobre objetivismo.
Aí vocês fizeram umas ótimas artes de divulgação. O Giovanni, o Lucas Santos, vocês fizeram umas boas artes, a gente compartilhou lá. E aí o evento virou a ser o que está sendo agora. Então eu queria acabar com essa exposição, agradecendo a todas as pessoas necessárias para a gente chegar aqui e passando para a pessoa que vai nos iluminar nessa pequena exposição do que é uma filosofia maravilhosa, uma filosofia para viver na Terra, que é o objetivismo. Bill, meu querido amigo, meu parceiro de podcast, vamos lá. Pode começar, meu parceiro. Tirar do mudo aqui. Primeiro, eu queria dar boa tarde para todo mundo, né? Começar me apresentando um pouquinho, porque antes de falar sobre as ideias, é sempre bom saber quem diabos está falando, quem que é esse maluco aí. Eu nasci em Salvador, me criei lá, e com 18 anos eu comecei a cursar economia na FGV. Foi mais ou menos na mesma época que eu comecei a estudar a escola austríaca mais a fundo, que veio a ser o meu TCC 5 anos depois. E com 1 ano e meio, eu meio que cansei da forma como a economia era estudada lá, porque era mais focado em modelo do que em modelo preditivo, em fórmula de Excel e essas coisas, do que, de fato, em um modelo teórico mais profundo. E aí eu mudei para administração pública e fiz mais 4 anos, mas focando em questões práticas. Eu ajudei o Livres e o Novo a formular um projeto piloto de voucher para a cidade de São Paulo, em termos de educação. Ajudei a Secretaria de Aviação Civil a fazer o comecinho de um plano de desburocratização e privatização. Coisas pequenas, mas mais práticas. E na AGV eu fundei o Grupo de Estudos Liberais John Galt. Foi meio que nem o USP Livres, assim. Eu e mais alguns alunos reparamos que o estudo lá, em termos de humanas, em termos de política e até economia, que era o foco da universidade, estava meio defasado na questão de liberalismo. E a gente decidiu criar um grupo para alunos ensinarem para alunos. E 4 anos depois que o grupo foi criado, já quando eu estava para formar, a gente descobriu que a GV estava recebendo um dinheiro público meio que suspeito, assim. Aparentemente era legal, mas era um repasse de mais de 200 milhões que estava sendo dado sem nenhuma justificativa, não era uma compra de serviço nem nada. E a gente decidiu bater nisso. A gente eu escrevi em nome do grupo, depois de uma votação, uma carta pública condenando os repasses e condenando os efeitos do repasse, que era a troca de cargos. Era meio que uma situação tipo, sim, eu sou governador, eu sou de um certo partido político, então eu vou autorizar um certo repasse e em troca vocês colocam acadêmicos desse grupo político. A gente chegou lá a ter aula de cursos objetivos que eram substituídas por palestra do PT, saca? Era uma coisa meio estranha. Tava bem naquela época do auge da corrupção do PT. E aí, quando eu me posicionei contra isso, eu fui expulso. E aí tive que entrar na justiça para reverter a expulsão e tal. E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a escrever para o Objetivismo Brasil. Foi bem na época que os processos estavam rolando. Eu escrevi uma mensagem para o Matheus, que está aqui no chat, falando que eu gostava muito do trabalho deles. E ele respondeu falando que tinha gostado muito da minha atitude, do meu trabalho com o John Galt, e perguntando se eu não tinha vontade de ajudar no Objetivismo Brasil. E aí eu comecei, que nem o Felipe, traduzindo e editando essas coisas. E aí, depois de um tempo, ele perguntou se eu não tinha interesse em começar a escrever. E foi aí que eu comecei a estudar objetivismo mais a fundo e tal, e focar um pouco menos em economia, em teoria de ciclo de crédito e teoria monetária, e um pouco mais em filosofia, em ideias, em metodologia, o que eu mais faço, na verdade, é estudar a ponte entre a ideia e a prática. Ou seja, você tem uma escola teórica qualquer, sei lá, o marxismo. Como que a teoria marxista leva à prática marxista? Eu gosto muito de estudar esse ponto.
E de 3 anos para cá, eu tenho focado mais na questão de psicologia do que na questão de economia e política, porque eu estou meio que numa missão agora para formular a teoria de mente objetivista aqui. E aí comecei a falar muito do objetivismo. Que diabos é objetivismo? A gente estava conversando mais cedo, algumas pessoas já leram a ficção da Rand, algumas até leram as obras de não ficção, e eu gosto de separar muitas coisas. É óbvio que há sempre uma relação entre as duas partes da obra de um autor, mas a não ficção da Rand, para mim, é o que pega mais. Porque ao longo do pensamento ocidental, você tem várias dicotomias que parecem ser absolutas, pela dicotomia entre racionalismo e empirismo, a dicotomia entre idealismo e materialismo, várias dessas dicotomias em termos de princípio, que parecem ser uma questão de tudo ou nada. Ou você segue essa escola, ou você segue essa escola. Ou, o que é pior, você acaba tendo uma mistura arbitrária das duas, que não seguia por princípios. E a filosofia da Rand, ao meu ver, foi a que conseguiu resolver a maioria dessas dicotomias, ainda se guiando por princípios. Não é uma questão de a gente consegue arranjar um meio termo entre idealismo e materialismo. É mais uma questão de a forma como o problema foi formulado gerou uma falsa separação entre materialismo e idealismo, quando geralmente o problema é outro, é um problema mais de racionalismo versus irracionalismo, e que isso toma diversas formas diferentes. E foi por isso que eu comecei a estudar o objetivismo mais a fundo. E o que é o objetivismo? O que a Rand fala em termos de teoria filosófica? Basicamente são 5 ramos de filosofia que ela foca, que são os 5 ramos essenciais de qualquer escola filosófica, que é a metafísica, o estudo da existência de forma geral, ou seja, quais são as verdades absolutas que a gente pode usar como ponto de partida para começar a pesquisa filosófica. Toda pesquisa filosófica tem que começar em algum ponto. Você tem o Descartes, por exemplo, que tenta começar com o penso, logo existo, porque você tem o Kant, que começa com a diferença entre o que a gente percebe e o que realmente é. Ou seja, todo o campo de pesquisa filosófica, como ele é majoritariamente dedutivo, majoritariamente uma questão de construir abstrações em cima de abstrações, você precisa ter um ponto de partida extremamente sólido. E é isso que é a metafísica. E a metafísica da Rand, ela começa com 3 pontos que são muito, muito sólidos. Que é o quê? A existência existe, é o primeiro axioma dela, a ideia de que existe alguma coisa existe, sabe? Não importa o que você diga sobre a existência, você tem sempre que partir do ponto inicial de que algo existe, que não a minha consciência. Porque você tem muito, principalmente na filosofia pós-moderna, a ideia de que é a nossa mente que cria a realidade na qual a gente vive, e a Rand mostra muito bem como isso é uma ideia que se auto-refuta, porque se você cria a sua própria realidade, você não deveria ter problemas, porque, em teoria, não deveria existir nada que te cause sofrimento, a não ser que você mesmo queira sofrer. O segundo axioma dela é a ideia de que a consciência não é a faculdade de criar a realidade, mas a faculdade de perceber a realidade. E que isso se dá de forma ativa. A grande crítica da maioria dos filósofos à ideia de conhecimento objetivo, principalmente nos pós-modernos, que é o que a gente vê muito hoje em faculdade de filosofia, acho que o Felipe pode até confirmar isso aí, é a ideia de que conhecimento não é perfeito. Ou seja, quando eu estou enxergando, eu estou, na verdade, reagindo a partículas de luz e a ondas de luz que meus olhos percebem e o meu sistema nervoso processa automaticamente. E a partir do Hume e do Kant, você tem uma ideia muito grande de que, como o conhecimento não é perfeito, tudo é subjetivo. Ou seja, como é que você vai
vai falar sobre algo na sua frente que é vermelho, se o vermelho é só uma forma imperfeita de perceber aquele objeto na sua frente. A Rand percebe a mesma coisa que esses filósofos, que os filósofos modernos, que é o quê? Há uma diferença entre a realidade como um todo e aquilo que a gente percebe, só que ela não toma isso como uma justificativa para recusar, para rejeitar o conhecimento em geral. É justamente por causa do fato de que o conhecimento não é automático que a gente precisa estudar métodos de adquirir o conhecimento e métodos de testar o conhecimento que a gente adquire. E a terceira coisa, o terceiro axioma dela, também é muito simples, é o axioma da identidade, a ideia de que tudo que existe tem uma natureza específica. A ideia que o Aristóteles começa a formular mais de 2000 anos atrás, que é o que não importa o quanto você evolua no conhecimento que você produz, se um conhecimento anterior estava certo, essa evolução nunca pode ser contraditória. E que é algo que a gente vê muito na academia, a rejeição dessa ideia é algo que a gente vê muito na academia hoje em dia. Quem que são as principais filósofos que as pessoas citam em termos de metodologia e teoria do conhecimento e teoria científica? Geralmente é o Karl Popper, é o Kuhn, o Lakatos, o que o nego chama de pós-positivistas, os positivistas modernos, que é a ideia de que a ciência é um esforço coletivo para transformar verdades anteriores em verdades mais avançadas. A Rand rejeita essa ideia. Você não tem sentido em formular, em ter toda uma academia que vai focar em descobrir uma verdade, se daqui a 10 anos isso vai ser falso. Você pode simplesmente ir para uma igreja ou inventar qualquer coisa que venha à sua cabeça, já que o conhecimento vai ser contradito inevitavelmente no futuro. A ideia da Rand é que o avanço em termos de conhecimento não é um avanço de contradizer o que veio antes. É de analisar para ver que parte do que veio antes estava certo e construir em cima dessa parte. E é isso que eu acho que é o approach, a diferença essencial do approach objetivista para a ciência. Mas estou falando muito de ciência, vamos passar um pouco mais para frente para a gente chegar na política. Quais são as principais ideias da Rand? Na metafísica, são esses 3 axiomas. A existência existe, a consciência é a faculdade de perceber a existência, e tudo que existe tem uma identidade específica, ou seja, a existência não é contraditória. O segundo grande ramo é a epistemologia, é a teoria do conhecimento, ou seja, como é que você parte dessas bases fundamentais para produzir conhecimento em cima de uma realidade que funciona dessa forma. E a resposta da Rand é uma revisão do Aristóteles, e a ideia de que, como a realidade não permite contradições, como você nunca olha para algo e vê que ele é vermelho e não vermelho ao mesmo tempo, ou que é quadrado e não quadrado ao mesmo tempo, como essa é uma regra fundamental, uma lei fundamental pela qual a existência se guia, se a gente quiser perceber a existência, a gente precisa se guiar guiar o nosso pensamento por essa mesma regra. Ou seja, a gente precisa partir da percepção direta e automática que a gente tem das coisas, nossos sentidos, e abstrair em cima disso sem entrar em contradição nem com o que a gente observa, nem com os outros conhecimentos que a gente acumulou ao longo do tempo. É meio que uma formulação moderna da ideia do Aristóteles. Porque o Aristóteles ainda tinha toda a coisa mais primitiva de pensar em espíritos e uma coisa mais quase teológica, enquanto que a Rand meio que limpa isso, dá uma roupagem moderna para essa ideia. E se o conhecimento é possível de ser alcançado através da lógica, como que a gente adquire o conhecimento sobre o melhor curso de ação possível que a gente pode tomar? E é essa grande questão ética da Rand, que é o terceiro grande ramo da filosofia, é que nós temos uma natureza objetiva que pode ser percebida por meio dos sentidos, e com base nessa natureza, nós podemos descobrir princípios gerais de ação. É algo um pouco semelhante à ideia austríaca de apriorismo, só que quando você tem autores como Mises e o Rothbard, eles cortam a ideia, a ligação inicial com a percepção dos sentidos.
O Mises, quando você vai ler o Ação Humana, por exemplo, ele fala muito no apriorismo, que é algo que veio depois na escola austríaca. Quando você olha para os austríacos da primeira leva, tipo o Menger e o von Bauer, eles não têm isso ainda. O Mises adota a ideia de que para você conseguir um conhecimento absoluto sobre a ação humana, um conhecimento não contraditório, ele não pode se pautar nas percepções concretas. Ele tem que se pautar em absolutos anteriores à observação, que é o que ele chama das verdades a priori. A Rand discutia bastante com o Mises enquanto ela estava viva. Ela, inclusive, escreveu um guia ao Mises sobre como interpretar a obra do Mises, que é muito bom na marginália dela, a Ação Humana. E é a ideia de que, sim, você tem princípios gerais de ação, mas que isso não pode ser dissociado da observação concreta. Isso tem que ser algo que parte da observação concreta para poder ter validade. Porque se você está lidando com a prioris, isso degenera muito facilmente para uma questão arbitrária. E a ética da Rand ela é baseada nisso. Ela não é uma ética de como que eu vou tratar bem o meu semelhante, ou como que eu vou não me sentir culpado, ou não ofender a uma entidade divina. Ela não tem esse caráter meio transcendental que a maioria das teorias éticas tem. Muitas vezes porque elas são baseadas ou numa visão coletiva da ética, no como é que eu trato os meus semelhantes, ou em uma visão religiosa, como é que eu agrado a Deus. A teoria de ética objetivista ela é baseada no como é que eu, um indivíduo, que posso tomar ações erradas ou corretas, ajo de forma a maximizar as ações corretas que eu tomo frente à incerteza do mundo. E, para isso, ela identifica princípios gerais. O princípio mais geral que ela identifica é o da racionalidade, que é a ideia de que você tem sempre que exercer a sua faculdade racional ao máximo possível, você tem sempre que ativamente identificar as coisas com as quais você lida. E ela parte disso para escrever uma teoria ética um pouco maior, vendo como que são as aplicações mais concretas e princípios subsidiários que partem desse princípio inicial. E isso é muito importante, isso é muito interessante quando você lida com a política, porque a política, e é isso que a gente vai falar mais hoje, geralmente, ou ela é baseada na ética, puramente na ética, em detrimento da ação prática e dos resultados práticos da ação, como é a questão do apriorismo austríaco, muitas vezes, um dos... E isso porque... Eu estou falando isso porque eu sou um grande fã da escola austríaca e dos teóricos austríacos, mas um dos grandes defeitos quando você discute com um austríaco, muitas vezes, é que a pessoa não leva em conta o aspecto prático. Isso pelo ponto de vista da pessoa que não está muito interessada no liberalismo. E, ao mesmo tempo, você tem uma outra vertente, que é a vertente mais Friedman e Hayek, e é o contrário. Se pauta só pelos resultados práticos da ação, defende a liberdade como uma questão prática de atingir resultados melhores, mas não se dá o trabalho de definir os princípios pelo qual você julga se um resultado é melhor ou não. E a política da Rand ela é baseada numa rejeição dessa dicotomia. É baseada na ideia de que se uma ação é correta, só que leva a resultados ruins, é porque o seu conceito de correto foi mal formulado. Você não... princípios morais devem ser princípios gerais de ação e não princípios dissociados da ação. E basicamente essa é a teoria. Você tem a estética objetivista também, mas que eu acho que não vale muito a pena entrar porque não tem muita relação com a política. E qual que é a importância desse tipo de conversa, da conversa que trata da política em termos tanto de princípios morais quanto em termos de resultados práticos? É a questão de que você precisa ter um produto concreto em termos de política, que se paute por valores. Não importa se você... Isso é uma coisa muito comum no movimento liberal e libertário de forma em geral,
é você ter essa dissociação. Ou a discussão se pauta em termos de olha só como o mercado funciona bem, olha só como em todos os lugares que você tem liberdade econômica e direito à propriedade bem definido, e liberdade de comércio, liberdade de empreender, olha só como todos esses lugares são mais prósperos. Só que esse tipo de pensamento deixa uma brecha, principalmente para a esquerda mais marxista, e até mesmo para a direita religiosa, de sim, a prosperidade econômica, o país floresce economicamente quando ele segue preceitos liberais. Mas quem disse que isso é o desejável? Quem disse que a prosperidade econômica é algo bom quando ela também gera desigualdade? Ou quando ela leva o ser humano a se degenerar moralmente? Por outro lado, você tem a questão do moralismo libertário, que é o quê? É a galera que se pauta menos pelas consequências concretas do livre mercado e da liberdade de empreender e quase que exclusivamente pela questão moral. Que é isso, você já entra mais pro lado narcocapitalista da coisa, que é o quê? Isso eu estou falando do anarcocapitalismo rude, porque você tem um anarcocapitalismo mais elaborado, mas a ideia de que o Estado é mau, ponto, ele tem que acabar. Ok, mas como que a gente supre necessidades objetivas que hoje em dia são supridas de forma porca pelo Estado, mas que ainda assim são supridas e são disponibilizadas? Exato, a galera viciada em PNA. Como que você supre essas necessidades de uma forma moral? Não adianta você só ter uma posição negativa e acabar com o que está aí. Você precisa propor algo que seja ao mesmo tempo moral e funcione. E esse que eu vejo que é a grande importância do projeto político objetivista, porque é um que consegue unir, e não de forma conjuntural, mas de forma estrutural, as duas coisas. Porque a forma de pensar a moralidade no objetivismo é a forma de formular os princípios gerais que levam às melhores ações concretas. Então, esse é o critério de moralidade objetivista. E que levam às melhores ações concretas no longo prazo. Não só uma questão keynesiana de melhor ação concreta, mas uma questão de ação concreta que vai se manter e vai ser sustentável no longo prazo, tanto para mim quanto para os meus descendentes. E por que é importante a gente ter um produto político? Porque a discussão política pautada em ideias abstratas, ela é limitada. Ela é muito importante, não existe discussão séria que não se paute por princípios, mas na hora de colocar a mão na massa, na hora de passar um projeto de lei, na hora de organizar um grupo, organizar um protesto, organizar qualquer coisa concreta, você precisa ter uma convergência de opiniões e de ação que não é possível se você ficar só na abstração, sabe? A gente pode falar bastante do PNA e é importante a gente ter essa fundamentação teórica e essas abstrações para guiar o debate, mas como que nós vamos aplicar o PNA nesse caso específico? E é aí que a divergência começa. E essa divergência, se você não tem um projeto político concreto, ela pode impedir a organização e impedir a eficiência na ação política. Por que os marxistas, com todos os seus defeitos, que são muitos, foram bem-sucedidos na guerra cultural? Porque uma das máximas de organização política marxista é diversidade de debate e união de ação. Ou seja, seja o Marx, quanto os marxistas que vieram depois, o Gramsci, o Ho Chi Minh, o Mao Tse-tung, todos esses caras têm a ideia de que você tem a discussão intelectual em um primeiro momento para definir um produto político e depois coloca esse produto político em prática de uma forma eficiente, enquanto você tem a discussão em paralelo para ir aos poucos revendo esse produto político. Qual que é o problema do marxismo? O produto político deles é horrível. É um produto que é baseado na inveja e na rejeição do indivíduo, e, por causa disso, leva à morte e à miséria. Mas a organização deles para promover um produto político foi tão bem sucedida que hoje em dia eles são o pensamento hegemônico. Até
as pessoas que não são marxistas muitas vezes adotam parte da lente marxista para olhar as coisas. E isso eu acho que todo mundo meio que já experienciou de uma forma ou outra, seja na faculdade, seja uma conversa de bar. E é isso que eu acho que falta, exato, marxismo cultural. A própria ideia de hegemonia cultural vem de um marxista, vem do Gramsci. E é esse o nível de pensamento dos caras. Ok, a gente discorda em muitas coisas em termos de aplicação prática, mas vamos definir um produto geral o suficiente para a gente concordar sobre ele e mais específico o suficiente para ser aplicável, sabe? E foi por isso que eles foram bem sucedidos na guerra cultural. E hoje em dia tem hegemonia. Sem um produto político, e essa é uma segunda coisa, você não é só uma questão de unidade dentro do movimento para promover esse produto político, mas uma questão também de fora do movimento. Sim, uma questão também de fora do movimento. Como é que você vende uma ideia abstrata para uma pessoa que tem que trabalhar, tem que acordar às 5 da manhã para ir para o trabalho e voltar em casa à noite para dormir às 11, sabe? A pessoa não tem tempo para ficar gastando com discussões muito abstratas. Isso é papel de quem estuda como profissão, de quem é mais intelectual, de quem ganha dinheiro com a intelectualidade. A pessoa que precisa botar a mão na massa até para sustentar economicamente o intelectual comprando o produto dele é a pessoa que não tem tanto tempo. Então, se você vira para uma pessoa média e fala, sim, você precisa entender sobre o princípio da não agressão e você precisa entender sobre como nós podemos mudar a forma de pensar o Estado, de pensar a sociedade para uma forma estatal, para uma forma focada no indivíduo e na liberdade individual, isso vai levar muito tempo. Isso é uma coisa que a pessoa precisa ativamente estar buscando e querendo investir o tempo dela. Ao passo que quando você tem um produto concreto, você consegue fazer o famoso pitch de elevador. Você consegue explicar para a pessoa em 5 minutos, mesmo sem ela estar tão interessada, o que é exatamente que você está vendendo. E é isso que é a questão mais importante de um produto político. É você não discutir só princípios, é você olhar e falar, esse é o modelo de sociedade que eu quero, é esse o modelo de sociedade que eu defendo, é assim que as coisas específicas funcionam nele, é assim que a saúde funciona, é assim que a educação funciona, e parece legal, não é? Você quer ouvir mais sobre isso? E aí você inicia uma conversa mais profunda com a pessoa. Mas se você não tiver essa concretização, você não consegue ter esse appeal inicial. E por que isso é importante no contexto do Brasil? É importante porque a gente está em um momento de esgotamento do produto político que a gente tem, ao qual a gente tem acesso, sabe? A gente tem basicamente variações do mesmo produto político, do mesmo modelo de sociedade há 100 anos quase, pelo menos desde o Getúlio, que é um modelo que funciona, é um modelo essencialmente coletivista e altruísta, um modelo que funciona na base do como nós vamos nos organizar para prover os serviços considerados necessários a todos. Isso varia desde uma ditadura, como foi a do Vargas e a ditadura militar, até a social-democracia de hoje em dia. Mas essa variação é uma variação superficial, sabe? Tendo ou não uma ditadura, você tem que ter educação pública gratuita de qualidade. Tendo ou não uma ditadura ou um sistema eleitoral ou qualquer que seja o sistema legal que a gente vá adotar, você precisa prover saúde para os pobres, sabe? Você tem essas coisas que seguem através das mudanças políticas. O culto ao líder, sim, também é uma coisa interessante, porque todo produto político irracional precisa ter um culto ao líder na medida em que ele é irracional. E é por isso que você vê muitas vezes em países onde a lei e o sistema jurídico é mais racional, você tem um culto menor ao juiz. Porque se eu, enquanto indivíduo, sei que esse sistema funciona, e o porquê ele funciona e o porquê ele é justo, eu não vou precisar adorar um juiz para respeitar essas leis e para respeitar a decisão judicial. Na medida em que o sistema legal, político e jurídico é irracional, um sistema mais arbitrário e tribal, que nem é o caso do Brasil,
você precisa ter um culto ao juiz, porque o sistema não se justifica por sua própria justiça e por sua própria eficiência, ele se justifica pelo culto. E isso é uma característica do nosso sistema político desde a ditadura até hoje, justamente porque a irracionalidade e o coletivismo e o tribalismo, em específico, são características que se mantêm iguais ao longo dessas mudanças. E agora a gente está em um momento de esgotamento desse princípio. Na verdade, eu diria que a gente já está num momento de esgotamento parcial desde a Constituição de 88. Por quê? Porque a Constituição de 88 é um Frankenstein jurídico e filosófico, sabe? Você tinha vários grupos políticos, tanto que mantinham a ditadura, na época da ditadura militar, não era só um grupo, os militares, você tinha diversos grupos políticos dentro da ditadura militar, e você tinha diversos grupos políticos fora da ditadura militar, se opondo à ditadura militar. Você tinha um movimento liberal pequeno, mas que existia, você tinha os marxistas revolucionários, você tinha os sociais-democratas, enfim, você tinha vários grupos, e na hora que o modelo paternalista e coletivista da ditadura militar começou a ficar insustentável com as crises econômicas e com a década perdida de 80, e colapsou em cima do seu próprio peso, você não tinha um grupo político que conseguiu tomar o poder. Na Rússia, por exemplo, quando a União Soviética caiu, porque ficou insustentável em termos econômicos e políticos, você tinha a máfia russa. Então, o Putin é um descendente da máfia russa, de certa forma, porque esse foi o grupo político que conseguiu se sobrepor e dominar o país. Aqui no Brasil, você não teve isso. Você não teve um novo projeto de poder, um novo projeto de governo que surgiu depois. O que você teve foi um grande centrão, digamos assim, uma grande concessão entre todos os pequenos grupos políticos. E é por isso que a nossa Constituição é um negócio completamente contraditório. Você tem, por um lado, a defesa ao valor do trabalho e ao valor da propriedade privada, e no mesmo artigo você tem a defesa da função social da propriedade e dos direitos positivos, sabe? Essa não é a Constituição de um país que escolheu que rumo queria tomar. E o que aconteceu por causa dessa insuficiência, dessa falta de um projeto político, de um produto político com o qual substituir o produto anterior? Você teve uma continuação defasada do próprio projeto político que vem da ditadura, que foi o que o projeto que começou com o FHC e se estendeu ao longo do PT. Foram um pouco mais de 20 anos desse mesmo projeto político. Você teve uma tentativa de projeto diferente pelo Collor, mas que se vendia como um projeto diferente, mas seguia as mesmas regras do projeto anterior. Tanto é que ele acabou sendo autoritário e confiscando a poupança e congelando as contas, congelando o preço e todas essas coisas. Mas o projeto político continuou o mesmo. E isso, ele já era um projeto político que estava em declínio, conseguiu uma sobrevida justamente porque ele conseguiu unir os diversos grupos conflitantes em torno de uma agenda comum, que era a social-democracia, a ideia de que você precisa ter um Estado forte, mas democrático, um Estado de bem-estar social, mas que permita, ainda que só de fachada, a liberdade de expressão e a liberdade de manifestação e de empreendimento. E esse projeto, inevitavelmente, ia se esgotar pelo mesmo motivo que ele já estava se esgotando. Porque você não inovou, você não trouxe de fato, um novo projeto político. E agora ele chegou ao seu esgotamento total, que foi o que? A eleição do Bolsonaro, não com um projeto positivo de essa é a nação que eu quero. Você chegou a ter parcialmente isso. O Bolsonaro tem a ideia de Deus, pátria e família e tal, mas ele não se elegeu com base nisso. Ele se elegeu com base na ideia de vamos desmontar o que está aí, vamos desfazer o dano que esses petistas safados fizeram. Isso não é um sinal de produto político novo, é um sinal simplesmente do mesmo esgotamento de produto político. E agora, quando ele tenta
propor um projeto, quando ele tenta pôr em prática o produto político que era o dele, mas que ele não vendeu, cuja venda não foi a razão de sua eleição, ele começa a perder o poder. Ele começa a ter pessoas que compunham o gabinete dele e compunham o time dele por causa da negação comum ao projeto que estava ali, mas que não compactuam com o projeto positivo dele. E é justamente nesse momento de esgotamento que a gente que é liberal tem a oportunidade de ganhar força na guerra cultural. Porque o esgotamento de um produto político acontece justamente quando a ideia abstrata desse produto político se torna insuficiente por causa das suas falhas práticas. As pessoas já viram e já entenderam de uma forma prática por que uma sociedade com um Estado gigantesco que nem a nossa não funciona. Elas podem não entender o porquê tecnicamente, não entender o que é um ciclo de crédito, o que é um mercado de crédito e por que você não deve manipular a taxa de juros. Essas partes mais técnicas não são que pautam a discussão, mas a pessoa já percebeu que da forma que não dá para ficar. E é aí que a gente tem a oportunidade de propor. Bom, sim, de fato, a forma que está é ruim. Dá uma olhada nisso aqui. E é nesse momento que a gente precisa ter um projeto concreto. Não dá para só falar, sim, o que está aí não dá, mas vamos discutir o princípio da não agressão. Não nos tornamos ideólogos? Não, porque há uma diferença entre explicar pro campo burro o que eu, o intelectual iluminado, descobri, porque eu sou melhor do que ele, e a diferença do vender um produto. Quando você compra no McDonald's, você não faz ideia do que... Quando você compra um hambúrguer no McDonald's, você não faz ideia de como funcionou o processo produtivo daquilo. Você não faz ideia de como os executivos estruturaram a cadeia produtiva, de onde vem a carne, como ela é processada, de onde vem o pão. Você compra o produto que foi condensado. Essa é a grande beleza do mercado. É o que o Friedman ilustra brilhantemente com aquela analogia do lápis dele. Você compra o lápis, você não quer saber como é que está o mercado de borracha. E o trabalho do intelectual, não do ideólogo, mas do intelectual, é vender um produto. E não porque o indivíduo médio é inferior e não tem capacidade, é porque ele tem mais o que fazer. Sabe? Se você está tocando uma empresa, você não pode tirar nem que seja um dia por semana para gastar só lendo tratados filosóficos. Então, e aí que entra a grande diferença entre o ideólogo e o intelectual. O ideólogo é o cara que precisa convencer o burocrata a impor a sua ideia, porque ele parte do pressuposto de que o indivíduo comum não vai ser capaz de compreender. Enquanto que o intelectual convence o indivíduo normal, o indivíduo médio, a comprar a sua ideia e aí pressionar os burocratas para reestruturar o governo de uma forma aceitável. A venda de um produto político não significa o fim da discussão política. Da mesma forma que a venda do Big Mac não significa o fim da pesquisa culinária do McDonald's, da pesquisa de mercado do McDonald's. Sabe? Você vende um Big Mac. Se você vê que as pessoas não estão respondendo bem ao tipo de queijo que você está colocando, você acha uma solução para isso. E o debate intelectual, e é nisso essa que é a grande sacada dos marxistas, com todos os seus defeitos, ele deve seguir essa mesma lógica. Você propõe um produto político e dá uma direção para a qual a ação política é tomada. Só que isso não acaba, isso não encerra o debate sobre qual vai ser o próximo produto político. Isso não encerra o debate sobre qual vai ser o produto político 2.0, até porque nenhum produto político é completamente exaustivo. Você pinta um quadro concreto o suficiente para poder ser posto em prática, só que você nunca vai tratar de todo e qualquer detalhe. Sempre há mais um espaço para a discussão política que deve servir como uma forma de reciclar o produto político. Mas não dá para você ter um produto político e vender essa ideia e ter esse
movimento de venda e reciclagem, esse processo que liga o progresso intelectual ao progresso institucional, se você não tem um produto concreto, sabe? E por que eu acho que o objetivismo é essencial para a gente ter um produto concreto, um produto político bom? Justamente porque ele quebra o mesmo... Opa! Felipe levantou a mão aí. Ah, ok. Por que a gente precisa de um produto concreto? E por que eu acho que o objetivismo é tão necessário para a gente ter um produto concreto decente? Porque ele quebra com os dois grandes formatos de produto concreto que a gente geralmente encontra. Um é o formato amoral e o outro é o formato moralista. Você tem os produtos políticos mais toscos, geralmente são moralistas. São produtos políticos que vão até a segunda página e acabou. É o produto teocrático, é o produto marxista radical, é o produto que segue certas regras e propõe certas regras por causa do mérito da regra e não das consequências concretas dessa regra. É aquela ideia do faça a coisa certa e exploda-se o mundo, que Deus cuida do resto, sabe? E é um tipo de produto político que a gente, na nossa sociedade, e principalmente na nossa geração, que se acostumou a uma vida racional, é um produto que a gente ignora muito, mas que é um produto que está aí, sabe? E que ele ganha relevância sempre que você tem um esgotamento de produto político. É só você olhar para a Turquia, por exemplo. A Turquia era um país bastante secular, era um país que tratava o Islã da mesma forma que o brasileiro trata o catolicismo, sabe? A gente é um país majoritariamente católico, mas todo mundo toma sua cerveja e a gente institucionalizou meio que a prática do pecado inócuo. E a Turquia era mais ou menos assim com o Islã. Era um país religioso que tinha o Islã e tinha bastante muçulmanos, só que ninguém apedrejava ninguém por ser gay, sabe? A mulher não tinha obrigação de usar burca na rua. Era um país que tratava a religião dentro de um paradigma de liberdade individual até certo ponto. E a partir do momento em que o modelo secular deles entrou em colapso e eles não tinham um outro modelo, um outro produto político para vender no lugar, essa alternativa tosca ganha força, sabe? Justamente porque ela explora a falha do produto da segundo tipo de produto político que eu vou falar, que é o produto amoral. É a ideia do nós não precisamos ter um critério de certo e errado. Certo e errado deixa para você no seu âmbito individual. A gente só precisa ter algo que funcione. E nisso a gente vê tanto na figura do isentão, na figura da pessoa de centro, que é o que, cara, esse negócio de princípios políticos e ideais políticos não funciona. É uma coisa de adolescente radical. E então o que a gente precisa é fazer algo que funcione. E você tem isso também dentro do meio liberal, que é a ideia tanto do Friedman quanto do Hayek, eu diria, que é a ideia de que o mercado é bom porque funciona. O problema é que, ao você fazer isso, exato, o utilitarismo ele é grande dentro do liberalismo e até do libertarianismo de uma forma meio como que no português está destreinado, como que fala shady, de uma forma ele meio que se esgueira malandro, meio malandro, de uma forma malandra, porque o utilitarismo tradicional é o utilitarismo mais nebulosa, exato. O utilitarismo tradicional ele se apega à ideia do cálculo utilitário, que é a ideia do vamos calcular o quão bem essa ação vai fazer para as mais diversas pessoas, e aí com essa conta imparcial e científica a gente decide o curso de ação. No liberalismo e no libertarianismo
os caras que nem o Hayek e o Friedman se opõem a essa ideia do cálculo utilitário, falando coisas do tipo, com o argumento de que é impossível prever quais que vão ser, qual vai ser a totalidade das consequências de uma ação. E com base nisso, a gente tem que escolher as regras que no longo prazo gerem o maior bem-estar. E aí essas são as regras de propriedade individual e respeito à liberdade individual. Só que ao você tirar a moralidade, a questão moral do projeto político, você castra a discussão. Porque o ser humano não é um ser simplesmente material, sabe? Se você tem uma sociedade que funciona e alimenta a todo mundo, só que não dá a oportunidade do indivíduo exercer como que eu falaria isso? Não dá a oportunidade do indivíduo concretizar os seus valores mais abstratos de uma forma quase que espiritual, no sentido secular da palavra, essa sociedade vai ser infeliz, sabe? Se você tem é só você olhar para os países nórdicos. Eles são países bastante liberais, por mais que o mito seja de que eles são socialistas. Você vai ver, eu estudei bastante por um tempo o sistema de saúde que eles usam na Suécia e na Noruega, que é o sistema de vouchers, que é um sistema onde o governo subsidia o indivíduo na compra de um serviço, e aí ele escolhe qual empresa ele vai comprar, de qual empresa ele vai comprar o serviço médico, por exemplo. É um sistema que funciona em termos materiais, só que é um sistema que é absolutamente opressor em termos de realização profissional. É um sistema onde o indivíduo não consegue escolher o rumo da sua vida o suficiente. E a visão amoral da política, ela vê esse modelo como o ideal, porque ela castra a discussão para além dos aspectos materiais. E isso sempre dá errado, porque justamente por causa da nossa natureza, a gente não é um ser só material. Isso é um grande problema da visão do homo economicus, da economia positivista, que os austríacos consertam de uma forma maravilhosa, que é com a ideia de que o indivíduo escolhe seus próprios valores e depois age com base nesses valores. Ele não age necessariamente de forma a maximizar o seu lucro se o valor não for o lucro escolhido previamente. E o objetivismo, ele quebra com esse mito e ele quebra com essa dicotomia justamente por causa da visão de moral objetivista, que é uma visão que rejeita tanto a moralidade materialista quanto a atitude moralista divorciada da consequência prática. E eu acho que para a gente conseguir formular um modelo liberal, um modelo libertário, que vá ser não só vendável no curto prazo, quanto sustentável no longo prazo, a gente precisa superar essa dicotomia. O discurso moralista, ele é muito bom no curto prazo, porque ele apela muito, ele não diria nem que ele apela, ele puxa a pessoa pelo lado emocional. Então, se você já está nervoso e triste e desapontado com o modelo político atual, você faz um discurso moralista, isso pega a pessoa no curto prazo. Só que você não consegue fazer um modelo que se sustente no longo prazo com base nisso, porque a sua forma de vender a moralidade foi uma forma de não nos importamos para a consequência. Então, o país não consegue se manter por esse modelo. E, do outro lado, o modelo amoral e prático não consegue se vender no curto prazo, que foi o que o Meirelles tentou fazer na eleição, por exemplo, que foi a ideia do, cara, deixa esse negócio de discurso radical para lá, chama o Meirelles, que a gente sabe o que tá... Chama o Meirelles porque eu já trabalhei no Banco Central, inclusive fez bastante besteira no Banco Central, então eu sei como as coisas funcionam. Esse não é um discurso que as pessoas compram, não é um discurso que tem sex appeal, porque ele trata a pessoa como um número, ele trata a pessoa como um pedaço de carne, e ninguém gosta de ser tratado como um pedaço de carne.
E dentro do liberalismo, quais são os produtos políticos que a gente pode imprimir? Quais são os produtos políticos que a gente tem? A gente tem o produto austríaco tradicional, que é o produto do apriorismo, o produto ANCAP, que é o que o PNA é absoluto. Tanto é que no objetivismo a gente trata do princípio de não agressão, que é um princípio primário na política, mas que ele advém de princípios anteriores, morais e epistemológicos, princípios de ética e de produção de conhecimento. Ele não é um princípio autoevidente e nem primário. Como princípio, não regra. Não, eu diria que porque no austríaco, no ambiente austríaco, ele também não é uma regra. Ele é um princípio geral através do qual você cria regras específicas. Só que, dentro da teoria austríaca, exato, ele é um axioma. Ele é uma verdade primária e inicial, que independe de ideias anteriores. E isso simplesmente não é verdade. Não existe nada, não existe nenhuma forma de você conseguir passivamente conhecimento que te leve ao axioma da não agressão. Você não pode simplesmente meditar por 10 horas sem prestar atenção nos fatos da realidade e ter o axioma aparecendo na sua mente. O Felipe levantou a mão, você quer? Quero inserir uma pergunta. Eu acho que se vocês quiserem mandar as perguntas no privado, o Bill está fazendo um ótimo trabalho de interagir com o chat. Eu queria inserir até uma pergunta que chegou aqui no formulário, que a gente já está chegando no momento que a gente tem que ativamente engajar com as perguntas. Explica para mim, Bill, aí rapidinho, como funciona, qual é a diferença entre a noção de direito e o paradigma objetivista? Existe direito natural no paradigma objetivista? Então, eu acho que isso é bem da hora, até para continuar esse contraste com a deontologia austríaca, porque a escola austríaca se pauta pela noção de direito natural. Se você vê a teoria, por exemplo, seja a teoria do Rothbard, quanto a teoria mais desenvolvida pelo Hoppe, pelo Hans Hermann Hoppe, é sempre a ideia de que você tem estruturas a priori que dão origem ao direito. Ou seja, que o direito é algo autoevidente e inquestionável. E essa é a grande noção de direito natural. Tanto é que tanto o Hoppe quanto o Rothbard, eles se baseiam bastante no Locke, na ideia de direito natural do Locke, que é o quê? A todo indivíduo é acessível de forma quase que automática, de forma autoevidente, quais são os direitos das pessoas, qual é a forma certa de se desenvolver em sociedade. O objetivismo ele se afasta da ideia de direito natural porque ele não considera esses direitos autoevidentes. Muito pelo contrário, eles são direitos que precisam estar muito bem fundamentados, porque se não tiverem, eles não vão ser aceitos, você não vai conseguir fazer a manutenção desses direitos de forma prática. O direito objetivista, ele não é natural porque ele não vem da natureza. Ele não vem de algo que está lá fora. Ele vem da identificação ativa da natureza do ser humano. Portanto, ele não é um axioma, ele é um princípio. Os axiomas objetivistas são aquelas observações que você pode fazer a todo e qualquer momento e que servem como ponto de partida da investigação filosófica. Que é o quê? A existência existe, eu estou o tempo todo percebendo coisas, então eu sei que coisas existem. Eu estou percebendo o tempo todo coisas, então eu sei que eu tenho a capacidade de perceber coisas. E eu estou percebendo que as coisas têm identidade, que elas são o que elas são. Esses são os axiomas objetivistas. A partir disso, você cria uma teoria epistemológica, uma teoria moral, e que dá fundamento ao princípio da não agressão. Como? Identificando a natureza do ser humano. Todo ser humano é diferente, todo ser humano é único. Mas o que todos os seres humanos têm em comum? Nós temos a capacidade e a necessidade de escolher. A gente não consegue
funcionar de forma automática e para conseguir agir de forma bem-sucedida, nós precisamos planejar nossas ações de forma racional, identificando a realidade tal como ela é. Qual que é a única forma de você suprimir esse processo? Através da violência física. Porque a violência física impõe ao indivíduo a escolha entre usar a sua mente e ser punido por isso, ou não utilizar a sua mente e simplesmente seguir ordens. Enquanto que a teoria austríaca, em especial, e austríaca eu estou falando dos austríacos mais posteriores, não o Menger e o Wieser, esses caras da primeira onda. Os austríacos, após o Mises, eles cortam essa ligação com a observação da natureza humana. O direito e o axioma da não agressão dentro do paradigma austríaco, ele é algo auto-evidente, ele é algo a priori. A lógica do Hopper, que na minha opinião é quem mais leva a teoria austríaca de direito e de filosofia de uma forma em geral às suas últimas consequências. A ideia dele é que você não deve se pautar por observações na hora de formular os direitos. Você deve se pautar pela introspecção, pela não contradição performática. É a ética argumentativa dele. É a ideia de que se você está conversando com uma pessoa, você já aceitou premissas anteriores e dentre essas premissas está a autopropriedade. Ou seja, se a gente está conversando e não trocando soco para ver quem é mais da hora e para ver quem é dono de alguma coisa, e a gente resolveu conversar, nós aceitamos a premissa de que a conversa é possível, logo nós temos que nos livrar da violência física e conversar. Logo, conversar com alguém sobre o início de violência física através do Estado é contraditório. Isso é verdade. De fato, ao escolher conversar, você aceita certas premissas. Mas esse não é o essencial da questão, porque e se eu estiver conversando com você e eu não aceitar a premissa da não contradição? Por que eu preciso aceitar a premissa da não contradição? O Hopper e o Rothbard não entram nesse assunto porque eles estão presos à filosofia kantiana, a filosofia que tem uma separação irremediável entre o dever ser e o entre aquilo que você observa e aquilo que você deve fazer. E a grande genialidade da Rand é acabar com essa dicotomia, é transcender essa dicotomia de uma forma racional, da forma que diz que a abstração é necessária, mas deve sempre partir da observação. Então, os princípios de direito individual que são essenciais ao ser humano não vêm de uma introspecção anterior e não vêm de uma regra transcendental de não contradição, sabe? E justamente por isso eles são muito mais facilmente vendáveis e mais facilmente aplicáveis. O indivíduo médio não quer conversar sobre quais que são as regras a priori, as categorias a priori do comportamento humano. Ele quer saber por que ele precisa respeitar o direito do vizinho dele sobre o carro dele, sabe? E é nisso que o objetivismo brilha. É na ideia de que o produto... Deixa eu terminar o pensamento aqui. O objetivismo enxerga o direito como um princípio geral que não pode ser relativizado, justamente porque ele é um princípio prático, que possibilita o florescimento humano. O produto político objetivista agora... O produto político objetivista sempre é uma república constitucional. Porque uma das consequências da visão austríaca a priori é a ideia de que o Estado é uma distorção do estado natural do indivíduo, no qual todos têm acesso ao direito natural. Todo mundo sabe o que é certo, mas algumas pessoas escolheram ser más, criaram o Estado e agora nós temos um problema a resolver. O objetivismo, por não aceitar a ideia de a priori, enxerga o Estado
como algo natural. Não o Estado agora, do jeito que está agora, mas o Estado no sentido de que pessoas precisam se organizar para manter uma certa lei, para defender o que elas percebem ser os seus direitos. Logo, nós temos que criar um Estado, ou seja, organizar essas pessoas de forma a respeitar os direitos racionais do indivíduo. E é por isso que o objetivismo defende um modelo político semelhante ao modelo inicial nos Estados Unidos, que é um modelo onde você tem uma representação democrática, você tem um ente público, só que esse ente público não é tratado como o alfa e o ômega da vida pública. Tanto é que a grande genialidade da Constituição americana, e é nisso que ela inova, e é por isso que os Estados Unidos meio que mandam no mundo hoje, é a ideia de que o indivíduo tem o direito e às vezes até mesmo o dever de rejeitar o Estado, e que isso deve estar previsto na lei. Por isso que você tem a primeira e a segunda emenda. Mas em termos práticos, qual que é o produto político objetivista agora? Nenhum. Em termos do Brasil, a gente precisa... E essa é um grande diferencial do objetivismo também, é a ideia de que a política é consequência da cultura. Como o Estado não é algo que... não é um acidente histórico, ele é uma forma de organização, porque se o Estado é um acidente histórico, você tem sempre um produto político, que é o produto político anarcocapitalista de vamos acabar com o que está aí. Vamos acabar com essas estruturas de dominação anti-indivíduo que herdamos do Estado. O objetivismo, ele vê a mudança cultural como muito essencial à mudança política. Não há como você acabar com o que está aí e propor algo melhor sem você convencer as pessoas de certos valores antes, sem você guiar o debate público para um certo lado. Então, o produto político objetivista agora é um produto cultural, é um produto de começo cultural para que depois a gente possa se organizar em torno de uma pauta concreta. Mas qual que é a pauta concreta que guia esse produto? Qual que é o produto político que está em desenvolvimento para depois começar a atingir o mercado? É o produto de uma república racional. É o produto de um governo que... não um governo mínimo, porque um governo mínimo deixa uma margem para interpretação. O que é mínimo? Educação é mínimo? Saúde é mínimo? Sabe? Não, é o que a Rand chama de um governo limitado. Limitado pelo indivíduo. É um governo que toca só no que é essencial ao governo, que é a manutenção da liberdade individual e da propriedade privada. É um governo que tem polícia, exército e sistema jurídico e permite que você tenha sistemas de segurança privado e sistemas de justiça privada de forma subsidiária a ele para suprir outras necessidades. E não é um liberalismo clássico. Deixa o Felipe falar primeiro. Só deixa eu fazer uma intervenção aqui, porque você mencionou aí que a noção de república constitucional. Isso é interessante porque teve uma pergunta que veio aqui, que foi a pergunta sobre se seria a solução, então, para esses problemas de culto ao líder, para o momento político do Brasil atual, o parlamentarismo, no modelo meio britânico. Eu tinha uma coisa para falar sobre isso. Você deixa eu falar rapidinho? Vai, manda bala. O que eu falaria sobre isso? Algumas coisas. Entender que o modelo parlamentar britânico é um modelo histórico, ou seja, tem uma tradição sensacional, e que hoje a graça do modelo parlamentar britânico é que ele vende a noção de estabilidade. Eles tiveram 3 primeiros ministros em um ano. Então assim, que eu tô olhando para o modelo parlamentar britânico, por que eu não veria ele como solução? É que o que ele vende como estrutura de organização de Estado, hoje ele não está entregando. Hoje, o modelo britânico também está em crise. O Brexit, todos os problemas atuais do problema britânico
eles entraram em crise com o novo populismo. O novo populismo está vencendo o parlamentarismo britânico. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente às vezes admira esses sistemas, esses sistemas que duraram bastante, só que o motivo que eles estão falhando agora é justamente o que a gente tem que observar para poder entender melhor como trazer esses princípios éticos para conceber o produto político. Talvez, e aí o que eu digo, talvez o lugar onde a gente, brasileiro, que está tentando ser político, está tentando vender um projeto político hoje, o lugar onde a gente tem que olhar, na verdade, talvez seja na nossa própria história e tentar entender e identificar na nossa história, na nossa tradição cultural, na nossa herança cultural, onde houve momentos de racionalidade e como trazer esses momentos de racionalidade de volta à tona. Finalizando aí com esse ponto meu, é só vocês pararem para pensar que no modelo estadunidense, que é um modelo elogiado pela Rand e pelo movimento objetivista, o que eles fizeram? Foi um rompimento estrutural, não foi uma mudança radical de estrutura política que levou para o novo modelo de governo que eles fizeram. Não, o que eles fizeram é direcionar a estrutura política para um ideal político melhor com a Revolução Americana. O que eles fizeram foi utilizar as estruturas locais de governança que já existiam e direcionar essas estruturas locais de governança na direção de um ideal político melhor. Foi para isso que eles fizeram a Revolução Americana. Então, a gente tem que pensar muito menos. Aí que entra a graça. Quando o Bill fala de revolução cultural, quando o Bill fala que o projeto político a gente tem que ter agora é a produção cultural mesmo, eu acho que ele está muito certo nesse sentido, no sentido de que a gente precisa construir um ideal que consiga vencer esse estado automático de governança que está vencendo no Brasil hoje. Se você tivesse um governo parlamentarista, que eu diria que hoje o governo, dentro do governo Bolsonaro, é um governo parlamentarista, quem vence, quem faz lei, quem move, quem é o ator político, não está no executivo, está no parlamento, é que o parlamento ele não é não é nem ideológico, ele não é idealista, ele não é filosófico. A ação política brasileira ela precisa desse respaldo filosófico para a gente até poder entender o que eles estão fazendo de maneira concreta. Para não ser para o político não ser essa camada da população diferente, com essa linguagem diferente, e que acaba sendo uma coisa hermética. É isso que eu queria dizer sobre a ideia de parlamentarismo. Só queria jogar mais uma pergunta que veio aqui, para a gente esgotar as perguntas que vieram no formulário e poder usar as que estão vindo no chat. O Matheus Queiroz mandou uma mensagem aqui, adorou, elogiou a palestra e perguntou qual que é a sua visão de... vou usar as palavras dele, não sou bobo. Primeiro, de abordagem metodológica de sistemas complexos e, em específico, a modelagem baseada em agentes e a teoria de jogos. Eu sei que você tem coisas para falar sobre isso. Só um minuto antes, a gente esqueceu de se apresentar no início, então eu só vou falar, a gente é a USP Liberal. Então, galera, nós somos a USP Liberal, nós estamos tentando trazer a liberdade para a USP. Para quem está lá, sabe que tem muito evento sobre com pessoas de esquerda e tal, no geral, assim, e o nosso objetivo é trazer liberdade para aquele lugar também, fazendo eventos, grupos de estudo abertos, grupos de estudos, a maioria abertos, fazendo postagem e tal. E se vocês quiserem conhecer mais a gente, tem o Facebook, Instagram, entre em contato comigo, com qualquer pessoa aqui. Eu queria agradecer também o Bill, o Felipe, que estão fazendo essa palestra, a gente está fazendo em conjunto com o Objetivismo Brasil. E é isso, obrigado por responder a minha pergunta também. Obrigado pela presença de todos. Nada. Obrigado pelo convite.
os eventos são sempre abertos. A maioria dos eventos é aberto. Tipo, 97% dos eventos são abertos para pessoal de fora da USP também. Imagino que mais da metade que seja de fora da USP. Então, bem-vindos. É isso. Desculpa. Não só obrigado pelo Eu tava convite, só... como é exatamente sobre isso que a gente está falando em termos de ação de curto prazo. São esses tipos de eventos que precisam se tornar cada vez mais comuns e cada vez mais divulgados para mudar o discurso público, para aí a gente ter a chance de trabalhar para mudanças institucionais políticas. Encerrando a questão do parlamentarismo versus sistema bicameral em termos de presidencialismo, no cenário brasileiro, isso é trocar 6 por meia dúzia, sabe? Porque para que serve um sistema político? Ele serve para você manter instituições boas ao longo do tempo. Ele serve para você garantir que uma maioria temporária não vai acabar com instituições que defendam o direito do indivíduo e, ao mesmo tempo, garantir que pequenos erros nessas instituições não vão levar a uma tirania por parte do governo ao indivíduo mais tarde. E é uma coisa que o Hayek aborda muito bem quando ele trata da diferença de lei e legislação, de como as duas coisas devem interagir. Então, a gente ainda não tem algo que deve ser defendido, sabe? Pouco importa se o sistema político que a gente tem agora vai defender o que está aí ou não, porque a gente não instaurou instituições que se pautam pelo direito do indivíduo ainda. E essa foi a grande questão americana. Eles instauraram uma cultura em um governo que defende os direitos inalienáveis do indivíduo, a liberdade, propriedade e busca pela felicidade, e aí depois eles pensaram em qual é a melhor forma de garantir que uma mudança cultural de curto prazo não vai acabar com o trabalho que a gente fez. E aí eles escolheram o presidencialismo justamente porque o presidencialismo é mais estável. O presidencialismo constitucional ele varia menos do que o parlamentarismo, porque o parlamentarismo é baseado na ideia da concessão. Ele é baseado na ideia de que nós somos vários grupos diferentes e vamos eleger o primeiro-ministro que é subsidiário aos representantes menores. Enquanto que o presidencialismo ele parte da lógica de que você tem grupos menores que partem, que geralmente impulsionam a mudança devido a demandas específicas, mas que a figura do presidente é a pessoa que tem o poder de veto. É a figura de um líder político que pode falar não para uma mudança que a maioria escolheu fazer, porque ela fere princípios constitucionais. E aí você tem a Suprema Corte como, em termos de mudança, em termos de desestimular a mudança e de fomentar a estabilidade para um sistema que já é bom, o presidencialismo é ideal em relação ao parlamentarismo, justamente por causa do poder de veto do presidente, que é checado pela Suprema Corte. Mas, em termos de mudança, o parlamentarismo, de possibilitar a mudança, o parlamentarismo é melhor. Qual seria o melhor para o Brasil atual? Eu acredito que o parlamentarismo seria trágico para o Brasil atual. Porque o que é que a gente busca agora? É fazer mudanças radicais que vão contra um consenso da maioria. E o que é que o parlamentarismo faz? Ele se pauta pelo consenso. Então, ao invés de ter uma situação onde a gente pode eleger um presidente que vai bater de frente com o Congresso ou para não permitir mudanças radicais negativas, ou para impulsionar mudanças radicais positivas, a gente teria um primeiro-ministro que é mais refém do Congresso do que o presidente já é. O presidente, pelo menos, o Congresso tem que travar, e isso é um custo político grande. O primeiro-ministro pode ser deposto e substituído por outro. Então, se a gente tiver um parlamentarismo no Brasil, o denominador comum negativo de coletivismo e tribalismo é o que vai prevalecer. Qual que era a pergunta que você tinha feito, Felipe? Eu lembro que tinha umas legais no chat aqui também que eu gravei. Sobre a sua visão de modelagem
por base de agentes. Sim. Puta, boa pergunta, até porque esse foi o pedaço que eu meio que me especializei lá mais para o final da faculdade, que é o pedaço de metodologia, aplicação concreta de uma teoria geral do conhecimento a um tema específico, a um assunto específico. O que eu acho de teorias de modelagem que nem a Public Choice é que elas têm um uso instrumental, mas que é muito limitado. Se você tem um banco, por exemplo, ou uma empresa, você estabelece os princípios iniciais pelos quais os princípios fundamentais pelos quais a empresa se guia. Qual é o produto que nós estamos oferecendo, por que ele tem valor no mercado atual. A partir disso, você desenvolve modelos menores para tomar decisões concretas. E isso é muito útil, porque você não pode tomar decisões concretas só com base em princípios abstratos. Você precisa fazer predições concretas. O que eu acho que é problemático com a economia positivista de forma em geral, mas em especial com a teoria dos jogos e todo esse lado de public choice theory do Olson, o problema são dois. O primeiro é substituir o modelo geral pelo modelo preditivo específico, que é um problema muito grande, porque um modelo geral dá o paradigma pelo qual você vai guiar o modelo específico. Você não pode simplesmente escolher fatores arbitrários simplesmente porque eles parecem ter uma correlação entre si e usar isso para pautar a sua decisão de forma integral. Você precisa ter princípios gerais que delimitam a funcionalidade e o propósito do modelo específico. E aí você faz o modelo. E a segunda coisa que eu acho complicada da Public Choice Theory e da teoria dos jogos é a arbitrariedade na escolha de fatores. Porque o princípio epistemológico, filosófico e científico, ele serve para você lidar com a incerteza. Ele serve justamente para você olhar para uma situação onde as coisas não são óbvias e conseguir interpretar essa situação com base em essenciais. O que o modelo preditivo à la Game Theory, à la Public Choice Theory faz é pegar o óbvio e deixar ele mais óbvio ainda. Sabe? Tem um programador aqui do Arizona, que um amigo meu, que eu acho que ele foca em modelos preditivos e machine learning. E ele sintetizou essa questão de uma forma muito, muito genial, ao meu ver. Que é o quê? Se a gente sabe do que a gente está falando, modelos preditivos são mais ou menos úteis. Se a gente ainda está procurando o que falar, modelos preditivos são completamente inúteis. Ou seja, você não adquire conhecimento novo através de um modelo preditivo, que é o que de um modelo estatístico. Não diria preditivo, mas um modelo estatístico especificamente. Ele não te dá conhecimento novo. Ele simplesmente deixa mais claro as coisas que estão lá. Se a sua ciência se pauta só por isso, ela se torna muito limitada. Você vai ter sempre o fator que você poderia ter identificado em termos de relação causal, mas não identificou, porque você estava olhando só para as correlações. Outra pergunta legal que eu... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. A gente esperou uns 10 minutinhos. Exato. Só um PS que o Matheus acabou de fazer uma pergunta bem relevante, que é: devemos utilizar uma modelagem baseada em indivíduos como teoria suplementar ou principal? Como o modelo baseado em indivíduos é tanto suplementar como principal. O que existe na realidade são indivíduos. Então, todo fator... Isso é uma coisa que o Mises acerta bem na mosca. Todo fenômeno coletivo tem como base o indivíduo. Então, todo modelo deve ser baseado em indivíduos. Qual que é a diferença de um modelo como o austríaco e o objetivista, baseado em termos essenciais, e um modelo estatístico, como o dos positivistas, da teoria dos jogos, da teoria da escolha pública? Quais são as variáveis essenciais para um modelo? Um modelo geral, ele tem que se pautar por variáveis absolutas, que é o que a Rand e os austríacos fazem, que é a variável do quê? O indivíduo escolhe. São coisas gerais
que não podem ser contraditas pelo modelo específico que você vai utilizar para fazer uma previsão específica. É um modelo que não tem margem de erro. É isso que um modelo principal deve ser. E aí, dentro do paradigma de um modelo principal, quando você precisa empreender, você utiliza modelos específicos que trazem consigo um risco, que trazem consigo uma medida de incerteza, e é aí que entra o teste de hipótese e todas essas coisas. Então, a teoria suplementar deve respeitar a teoria principal e a teoria principal deve se pautar por absolutos. Tá, beleza. A gente já tá passando do tempo que a gente tinha conversado, então eu vou me permitir mais uma perguntinha, só porque a gente deixou aqueles 10 minutos iniciais, e a pergunta é a pergunta do Paulo, que eu vi aqui no negócio, que é uma pergunta que é importante para quem gosta de mais a parte mais a priorística, o pessoal que gosta mais do produto anarcocapitalismo, que é a noção. Numa república racional, qual que é a ideia da secessão? O que seria uma secessão? Essa eu vi no chat aqui também, era uma das que eu queria responder, porque pode responder. Porque a questão da secessão individual evidencia muito claramente a diferença filosófica da escola austríaca pós-Mises com a filosofia tanto da Rand como do início da escola austríaca, do Menger, e do Franz Brentano, que é o filósofo que deu a base para o Menger fazer a teoria econômica dele. A ideia da secessão individual, qual que ela é? É a ideia de que não existe um certo e errado objetivo, o que existe é a intersubjetividade entre indivíduos e as regras da subjetividade. Ou seja, você não pode falar que roubar algo de outra pessoa é essencialmente errado. O que você pode falar é que eu estou interrompendo a subjetividade dela. E isso, quando você não está lidando com a interação individual, é ainda mais claro. A teoria subjetivista do Hoppe, ela rejeita qualquer juízo de valor sobre algo como usar heroína, sabe? Você não pode considerar isso ruim, é uma decisão do indivíduo e não cabe a você, que está preso à subjetividade, julgar a subjetividade dos outros. E a ideia de secessão individual vem disso. É a ideia de que, se eu não estou interferindo com o outro, não há desculpa nenhuma para interferirem com a minha vida. O objetivismo rejeita a ideia de secessão individual em prol da ideia de resistência à tirania. Por quê? A questão principal não é a questão do está na minha propriedade ou não. Essa é uma questão subsidiária. A questão principal é: essa ação é correta ou não? Se ela não for correta, mas não influenciar a vida de outrem, você no máximo pode falar com a pessoa que ela está errada, mas você não pode iniciar a violência contra ela. Mas a questão da secessão individual parte do pressuposto de que não existe um modelo político ideal, e que o modelo político ideal seria um não modelo, que é o anarcocapitalismo. É um modelo onde diversos modelos políticos diferentes podem coexistir e competir no nível local. A Rand rejeita isso completamente. E é por isso que ela rejeita a ideia de secessão individual em prol da resistência. Não existe governo amoral, não existe um governo local que seja moralmente neutro. Ou você tem um governo que respeita o direito inalienável do indivíduo, ou você tem um governo que não respeita. Isso é algo objetivo, não é algo que está sujeito à subjetividade. A natureza do indivíduo é o que ela é, portanto, existem direitos que são apropriados, existem formas apropriadas de guiar uma sociedade. E isso e essa a grande questão objetivista com o anarcocapitalismo, que o anarcocapitalismo parte da teoria de que é possível você ter ideologias completamente divergentes e culturas completamente diferentes que coexistam pacificamente. Ou seja, é possível você ter uma cidade que segue a Sharia radicalmente, a lei muçulmana e apedreja infiéis, mas ela pode conviver pacificamente com uma sociedade capitalista a 10 quilômetros de distância, desde que ela não inicie a violência. A Rand não enxerga valores como
como dissociados entre si, vindo de um contexto a priori, ela enxerga todos os valores que um indivíduo possui como parte de um mesmo todo. Então, não é possível você ter um governo que não respeite o direito dos seus cidadãos, mas por alguma razão vai respeitar o direito da cidade vizinha. O que você pode ter é divergências em termos de aplicação dos mesmos princípios abstratos, mas que a relação entre diferentes governos locais se pauta pelos mesmos princípios, portanto, ela pode se dar de forma pacífica. Então, a grande questão para o objetivismo não é a da secessão individual, não é a questão da eu, enquanto indivíduo, discordo do meu governo, logo eu vou separar a minha casa do resto do governo, do resto da nação. Você discorda por quê? Você discorda porque o seu governo está infringindo o direito dos indivíduos, ou você discorda como foi no caso da Guerra Civil Americana, porque você acha que o governo está infringindo o seu direito de ter escravos, ou infringindo o seu direito de apedrejar adúlteros, sabe? A moralidade nessas questões não é permissível para o objetivismo que nem ela é na escola austríaca. Ou você tem um governo que defende o direito do indivíduo, e nesse caso, se você quiser fazer uma secessão individual contra um governo desse tipo, o que você está querendo, na verdade, é oprimir outros indivíduos, ou seja, por meio de não respeitar leis que deveriam ser respeitadas ou impor leis coercitivamente que vão tirar o poder do indivíduo sobre a sua própria vida. Ou você tem um governo que é tirânico, objetivamente tirânico, e aí você tem não só o direito, como muitas vezes o dever de se opor a ele e de organizar não uma secessão permanente, mas uma secessão temporária e um ato de resistência para poder reestruturar o governo. Galera, a gente já passou do tempo um pouquinho. Eu queria só aquela coisa, me ensinaram que a ideia de palestras é deixar o gostinho de quero mais. Então, se vocês gostaram, primeira coisa, pressionem os seus líderes a trazer a gente mais vezes. Eu acredito que a gente gostaria, foi uma experiência muito boa. E a segunda coisa tem 2 lugares que, se vocês quiserem interagir, principalmente com as ideias do Bill e com essa parceria minha com ele e com o Matheus, vocês podem dar uma olhada nos artigos dele no Objetivismo no Brasil, que são ótimos artigos, vale muito a pena. Também da hora. Muito recomendo. Que é um ótimo momento, um ótimo pontapé inicial para vocês começarem a entender um pouco mais do objetivismo. E se vocês quiserem uma coisa um pouco mais produto, um pouco mais holística, uma coisa que discuta mais ideias num sentido mais cultural e mais geral, eu recomendo muito que vocês deem uma olhada no nosso podcast, meu e do Bill. O nome do podcast é Farol Cultural, eu peço depois para colocarem lá no grupo de vocês. É um podcast que a gente fala sobre ideias, mas mais importante ainda, a gente tenta concretizar, dar concretos, mostrar essas ideias no ambiente cultural. Então, assim, galera, eu queria agradecer ao pessoal da organização do USP Livre, agradecer ao Eric, agradecer ao pessoal da divulgação do USP Livre, a todos vocês que participaram, que ficaram até agora, que vieram no meio. E assim, galera, muito obrigado mesmo, tá? USP Liberal, desculpa, USP Liberal, mal. Respeito os caras. USP Livre não. Galera, você acha que é galera? Não é USP Livre. Pelo amor de Deus. Não é o USP Livre, o USP Liberal, galera, desculpa. É porque tem uma que existe página a USP Livre e... Pode explicar. Complicado. Vocês Os têm um caras relacionamento falam complicado Digamos com ele? que as pessoas confundem e nós sofremos por isso. É isso, né? Acontece. Essa é sempre uma Eu situação. tinha minha vergonha, então tá tranquilo. Só tem mais uma última pergunta, que eu não sei nem se... Eu não tô conseguindo olhar o chat direito. Perguntaram se a visão objetivista era semelhante ao liberalismo clássico em termos de projeto político. Você quer Eu não acabar sei se a pessoa se a pessoa ainda estiver aqui, né? Eu não tô conseguindo ver quem foi que perguntou isso. Ou nem se a pessoa tá aqui ainda. Ah, você tá aqui ainda. Pronto, vamos encerrar com ela, então. Qual que é a grande diferença entre a noção de república constitucional objetivista e o projeto liberal clássico? E aí eu acho que dá para tocar em quase todos os âmbitos de discussão filosófica que o objetivismo toca.
que é o âmbito epistemológico, ético e político. O liberalismo clássico se pauta muito pela filosofia do Hume, que é a filosofia de que você não pode realmente conhecer a realidade de forma objetiva apenas se guiar por paixões corretas. E por conta disso, eles montam um modelo no qual a função da sociedade, a função do governo e do Estado é incentivar que as pessoas se pautem pelas paixões corretas. É algo voltado para o coletivo e que, porque é voltado para o coletivo, porque enxerga a liberdade individual como algo instrumental, também relativiza muito a liberdade individual. Se você for olhar, por exemplo, o Adam Smith, quais são as duas grandes obras dele? A primeira é a teoria dos sentimentos morais, onde ele fala não sobre uma moralidade objetiva pela qual as pessoas devem se pautar se elas quiserem ter uma boa vida, mas sobre qual o sentimento correto para você lidar com outros indivíduos. E com base nisso, ele fala sobre a mão invisível, que é um instrumento bom para você pegar as paixões negativas do indivíduo, que são as paixões egoístas que ele enxerga como má, e transformar isso em coisas boas. Só que, como essas ainda são paixões más, você tem que regular o mercado. De certa forma, você tem que regular o mercado da forma mais fundamental possível, não com regulamentações específicas, que o Adam Smith se opunha, mas com regulamentações monetárias e regulamentações gerais de direcionamento da economia. E você vê muito isso no Friedman também, no Milton Friedman, que é mais recente, que é o quê? A questão de que o mercado é um ótimo instrumento para a prosperidade, só que nós não podemos ter liberdade de forma geral, porque o ser humano é fundamentalmente mau e caótico. Então, se você deixar tudo livre, vamos para o saco. E é aí que ele entra com a ideia de banco. É por isso que ele defende um banco central, que nada mais é do que algo que tira a liberdade monetária do indivíduo. Ele defende várias relativizações do princípio de liberdade individual, justamente porque ele não é um princípio tão importante assim, ele é um princípio instrumental para um bem coletivo, sabe? E o objetivismo se opõe a isso em todos os aspectos, tanto na ideia de que não é possível conhecer objetivamente a realidade, quanto na ideia de que a moralidade tem que se pautar por sentimentos e não por fatos, quanto na ideia de que o egoísmo é mau. Nós somos indivíduos, o egoísmo é bom, simplesmente significa cuidar de si e agir para o seu próprio bem-estar, não significa pisar no próximo. Isso é um egoísmo irracional. Um egoísmo racional é o que respeita o egoísmo alheio. E, em termos políticos, é uma questão, é um modelo não coletivista, um modelo que não se pauta pelo bem comum, mas pelo respeito ao direito do indivíduo. A república não é um fim em si mesmo, nem um meio para promover as paixões boas de forma coletiva. Ele é um instrumento criado por indivíduos para proteger os direitos inalienáveis do indivíduo e que só é legítimo enquanto protege esses direitos.